Muito bem, irmãos. Vamos começar uma série nova hoje. Estamos estudando as cartas pastorais. Vimos 1 Timóteo. Vamos começar Tito. Estamos indo na ordem cronológica, por isso que nós não estamos vendo 2 Timóteo. Porque 1 Timóteo e Tito ocorreram ao mesmo tempo. Depois foi 2 Timóteo. Então, quando Timóteo estava em Éfeso, Tito estava em Creta ao mesmo tempo. Então, Paulo escreve uma carta para o Timóteo, escreve outra carta para o Tito, tá? E são cartas pastorais. E eu estou começando com uma pergunta: qual a relevância da carta de Tito para os cristãos de hoje? Tem que ter relevância, gente. Qual é essa relevância? São ensinos que o Espírito Santo enfatiza quanto Deus quer que sua igreja tenha organização, princípios e realce sua graça. Essa é a essência da carta de Tito, tá? Então vamos tirar esse aprendizado sem nos esquecer que o autor das Escrituras é o Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela vale para ontem, para hoje e eternamente. Então, todo esse ensinamento é válido sim, e temos que extrair dele tudo aquilo que o Senhor quer de nós como igreja. Ok? Para isso, vamos começar nos rendendo diante do Senhor em oração, para que possamos cultuá-lo em espírito e verdade. Ok? Fiquemos então. Ok. Fernanda, por favor. A carta de Tito, ela é pequena, são 3 capítulos, escritos quase há 20 séculos atrás, por um missionário idoso, Paulo, a outro missionário jovem, Tito, um missionário desconhecido. E qual relevância que isso tem? Relevância dessa carta de Tito para os cristãos de hoje, para a nossa igreja hoje, para a sua vida hoje. Temos que ter uma seguinte consciência: são ensinos do Espírito Santo. Ele é o autor da Escritura. E esses ensinos enfatizam o que Deus quer da igreja. São cartas pastorais. O que Ele quer da igreja. Ele quer uma igreja, além de ser organismo, organizada. Vamos lembrar que nós estamos aqui, deixa eu ver aqui o ano 63 a 66. Ou seja, já faz mais de 30 anos que a igreja existe. E a igreja começou como, irmãos? Com reuniões lá no pátio do templo e nas casas. Reuniões nas casas. Agora, as reuniões das casas foram crescendo, são 30 anos aonde não comportava mais reuniões nas casas. Aí começaram a ter orientações do Espírito para como organizar a igreja. Precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Por quê? Porque muitos contestam a existência da igreja organizada. Mas é isso que está sendo ensinado nas cartas que nós estamos estudando. A igreja é organizada. E a igreja organizada, vimos em Timóteo, que ela precisa do quê? De uma liderança, precisa de crentes que cultuem espírito e verdade, precisa de diáconos para atender às necessidades da igreja. Nós estamos nos organizando ainda.
Não temos toda essa estrutura, ainda não temos as pessoas para essas funções todas. Mas existem as orientações para que se organize. E nós vamos ver que a carta fala também que nós devemos ser submissos às autoridades, nos organizar e nos submeter a elas. Ou seja, assim que nós nos organizarmos, temos que registrar e ter o CGC. Está ali na carta. Então precisamos visualizar o que é essa igreja, que é um organismo que precisa ser organizada. Agora, organizada sob a direção da palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo. O que Deus deseja de nós como igreja. Então, ensinos que o Espírito Santo enfatiza quando Deus quer que sua igreja tenha organização, princípios e realce sua graça. Esse é o assunto das cartas pastorais. Por quê? Mais de 30 anos, a igreja crescendo, precisa se organizar, e uma série de coisas eles ainda não sabiam. Pastor, presbíteros, diáconos, o ensino da palavra, e a ênfase do ensino da palavra está na doutrina. Não esqueçam disso. Não percam isso de vista nunca. Doutrina. Porque igreja não é um clube. Tá? Precisa ter doutrina. Por isso que eu procuro ter músicas que contenham doutrina. Porque a nossa mente tem que estar recheada de doutrina. Muito bem. Então, Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Realce da sua graça. Ok? 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. É preciso o quê? Santidade, meu Deus. Submissão a Deus, direção do Espírito Santo. Tá? 13. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O arrebatamento. Não foi isso que nós vimos em Tessalonicenses, não foi isso que nós vimos em Timóteo, de estar à luz da vinda do Senhor, a nossa conduta? Exatamente. Isso é o que? Doutrina. Eu já escutei de pastores falar assim: o importante é ser salvo, o restante das coisas não é importante. Será? Será que eles estão certos com esses palavreados? E a gente tem que pegar as cartas pastorais e rasgar da Bíblia. E por que orientação para a igreja? Por que orientação das cartas pastorais? Muito bem, 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, precisa doutrina? Sim. Zeloso de boas obras, também prática. Viva a sua fé. Dedique-se. Precisamos cuidado com dois opostos. O oposto, de um lado, só doutrina sem vida. E o oposto do outro lado, que procura vida, sem saber nada de doutrina, sem interesse com doutrina,
Gente, não existe dentro da vontade de Deus esses dois opostos. Os dois opostos estão fora da sua vontade. Tá? Hoje existe uma teologia social, aonde as igrejas saem distribuindo comida debaixo dos viadutos. Isso é muito bom. Eu quero saber se estão evangelizando, discipulando, porque qual foi a última ordem que o Senhor Jesus nos deu, gente? Ide pregar o evangelho. Parou aí? Não. Aonde? A toda. Toda criatura. Fazendo o que com eles? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. O ensino, a doutrina, a palavra faz parte do crescimento da igreja, gente, do indivíduo. Porque o alvo da igreja é conduzir o cristão à maturidade. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, note, é uma sequência. Evangeliza, ensina, batiza. Nesta ordem. Mas lá em Atos fala que foram batizados no mesmo dia. Meus irmãos, lá em Atos existe uma questão. Qual a questão? Os primeiros cristãos são todos judeus. E os judeus naquela época, e até hoje, quando algum deles se converte ao cristianismo, eles são banidos da sociedade judaica. Até enterro com o caixão eles fazem. Então, um judeu falar que quer ser batizado em nome de Cristo, ele está pondo a cabeça a prêmio para ser excluído da sociedade que ele vive. Ele tem certeza absoluta do que ele está fazendo, porque ele está assumindo todas as consequências. Hoje não. Hoje tem o mundo gospel. É bonitinho ser cristão. Então você tem que esperar ver ser cristão, mas já não sabe. É simples assim, uma questão prática. Então, vamos pôr na cabeça aquilo que está na Escritura, analisando o seu contexto. Não é isso que a gente tem estudado? Analisa seu contexto e não faz do contexto o pretexto para estar fora da vontade de Deus. Muito bem. Então, o tema é como o cristão deve adornar a doutrina da graça com piedade e boas obras. Mas parece que querem provar disso sem compreender isso. E é aquilo que eu falei. Começa-se a coisa sem a estruturação que o Senhor pede na Escritura, como estamos estudando. Paulo resume, Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. São excelentes e proveitosas a quem? Deus vai ficar mais ou menos porque não. É necessário a prática de boas obras? Sim. Para aos homens. Isso, qual valor tem para Deus? Nós estamos glorificando o nome de Deus com essas ações, para o louvor da glória dele. Muito bem. Enquanto Timóteo trabalhava em Éfeso, e vamos lembrar que Éfeso era uma metrópole, era a principal cidade da Europa, era Éfeso, tá? Era
uma metrópole. Tito trabalhava na ilha de Creta, uma ilha. E essa ilha, Tito foi deixado lá. Tito era um cristão grego. Vamos ver isso? Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Vamos entender esse personagem, o Tito. Gálatas 2, 1. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Paulo, depois de passou por Jerusalém, lembra? Ele volta de Damasco, fica 15 dias em Jerusalém, vai para a terra dele. Depois de 14 anos que ele volta em Jerusalém. Quanto tempo levou o preparo de Paulo para ser missionário? 14. 3 foi o treinamento dele com Jesus. 14. Tá? Então, e ele está levando quem junto? O Tito. Aqui, então, estou errando uma data aqui, gente. Porque ele já tinha feito uma viagem missionária. Já está levando o Tito, que é fruto da viagem missionária dele, da primeira. Tá? Versículo 2. Subi a obediência a uma revelação. Eles expus o evangelho que prego entre os gentios. Note, como que começou a igreja? Com judeus. Depois começou os gentios. Quem é o primeiro gentio convertido que fez parte da igreja? Cornélio. Lembra que o Senhor precisou enviar uma visão para Pedro do lençol com as carnes impuras e enviou ele para conversar com Cornélio. Cornélio era gentil. Então, é o primeiro gentil convertido. Lembra que o Senhor prometeu a Pedro a chave. Que chave é essa? Ele era o primeiro. Foi ele que pregou em Pentecostes, foi ele que levou o primeiro gentil. Foi prometido isso a ele. Como foi prometido a Paulo ser o missionário entre os gentios. Tá? Mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então, Paulo se preocupava muito com a pregação e com o depois. Tá? Em particular, aos que pareciam de maior influência. Como influência? São aqueles que influenciam os demais. Então, ele queria deixar aqueles firmados, para que de algum modo não correr ou ter o risco corrido em vão, o pessoal dispersar. Tá? 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Vamos lembrar o seguinte, lembra que os judaizantes, entre os primeiros cristãos judeus, muitos se tornaram judaizantes. Eles queriam que as leis de Moisés fossem aplicadas à igreja. Circuncisão, sistema de alimentação, tudo aquilo que ensinava lá. Mas o fim da lei é Cristo. Por isso que teve o concílio em Jerusalém, para decidir o que do judaísmo ficava para os gentios. E o que ficava? Não comer carne sacrificada a ídolos, não comer sangue e abster-se de relações sexuais ilícitas, que está lá na lei de Levíticos. Então, esses 3 aspectos da lei permaneciam. Esses 3, não os 613. Ok? Então, no caso aqui, como Tito era grego, ele não foi circuncidado. Por quê? Se circuncidasse um gentio, o movimento judaizante ia ter seu primeiro troféu na mão, e aí
assegurar ia ser complicado. Estão entendendo o que está acontecendo aqui? 4. E isto por causa dos falsos irmãos, os judaizantes, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Ou seja, o que ele está dizendo? Voltar para a lei. Mas nós somos salvos e libertos em Cristo. Não tem como voltar. É isso que está escrito em Hebreus. Lembra quando estudamos Hebreus? Não tem como voltar para o judaísmo. 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Olha só a gravidade da coisa. Nós não nos submetemos a esses judaizantes nem por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Não tem acordo, não tem acomodar. Não, esse é o movimento, como que se chama quando junta todas as religiões? Ecumênico. Esse é o movimento ecumênico. Vamos juntar todos, todo mundo está junto. Isso é de Satanás. Esse é o movimento do anticristo. Porque lá na frente precisa ter uma religião única. E fiquem atentos. Qual o único ponto em comum entre as maiores religiões do mundo? Os muçulmanos são descendentes de Abraão. Os judeus são descendentes de Abraão. E nós, o nosso pai na fé é Abraão. Então vai surgir uma religião abraâmica, que é o único ponto em comum. Abraão. Então, perceberam aonde vai chegar a coisa? Precisamos estar atentos. Muito bem. Ele, então, foi levado, Tito foi levado por Paulo, lá para Creta, dando suporte em missões especiais. Como assim? O Tito já participava com Paulo em missões desse tipo, tá? Vamos ver uma missão que Tito já participou. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 13. Estamos entendendo quem é Tito e o que ele fazia, tá? Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. O pessoal lá de Corinto estava alegre, contente, receptivo a Tito, tá? Próximo, 14. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. Então Tito é o enviado de Paulo para Corinto. Imagina só, o Paulo ele era requisitado por todas as igrejas. Então, o que ele fazia? Eu estou indo para tal igreja, Timóteo você está indo para outra, Tito você está indo para outra. Eles trabalhavam juntos. E o Tito, o Timóteo, representava o Paulo. Vamos lembrar que Paulo era apóstolo. Ok? Muito bem, versículo 15. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco. Olha só, o afeto de Tito por ele é entranhável, hein? Sabe? Vai para as entranhas, tá? Lembrando-se da obediência de todos vós. Ele estava conduzindo a igreja então a viver o cristianismo, obedecer. De como o recebestes com temor e tremor. Então receberam Tito como se estivesse recebendo a Paulo, como aquele que está levando a palavra de Deus. Ok? Muito bem. Capítulo 8, versículo 5.
de Corinto. 8:5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui está falando da igreja de Corinto, dos irmãos de Corinto. Os irmãos de Corinto, então, como Paulo esperava, deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Veja aqui, dedicação. Esse é o alvo da igreja, dedicar-se ao Senhor. Ah, nossa igreja está meio devagar. Como que está meio devagar? Porque vocês estão devagar. Ah, nós precisamos cultos assim mais acalorados. Quem está frio? Ah, precisamos ter mais comunhão. Quem tem que ter comunhão? Gente, somos nós que temos que fazer acontecer. Próximo versículo. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Então o Tito foi lá. E o Tito ia ficar para sempre lá? Não. Até que complete esta graça entre vós. O Davi vai ficar para sempre aqui? Não vou, não. A hora que eu perceber que o que eu tinha que fazer aqui está feito, acabou. Tá? Versículo 16. 16 de... Aí mesmo. Ah, tá. 8:16. Foi? Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. 7. Porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Acabei de falar que prazo de pastor tem tempo, mas início também, tá? Ninguém me obrigou também, é voluntário. Bom, muito bem. Versículo 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. São obreiros, são pastores. Tito e Timóteo. Aqui no caso eu estou explicando quem é Tito. Bem? Muito bem. Então Creta era uma ilha, a quarta maior ilha ao sul do Mar Egeu. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Imagine que essa lousa é o mar Mediterrâneo. No cantinho aqui, sobe um braço para cima. É o Mar Egeu. E aqui em cima é a Ásia. Tá? A Europa. Aqui. No cantinho que sobe o Mar Egeu. Entende? Era a quarta maior ilha ali. Só que a reputação dos habitantes dessa ilha era uma reputação vil. Eles eram tão infames quanto Corinto. Corinto era tão infame que o nome da igreja virou, da igreja não, dos moradores, Corintinosai. Se virou verbo. Então uma pessoa que vive como eles, de maneira imoral, é um corintiano. E os cretenses tinham a mesma fama. E o nome de Creta se tornou também um verbo. Tal era a má fama deles. Olha onde Tito está se metendo.
Parece que era a especialidade dele, né? Ele foi em Corinto, que era uma imoralidade total. Agora está indo em Creta. Os dois lugares mais imorais que tinha. Muito bem. Então, um lugar onde havia baixa moral, devassidão, mentira, e foi para esse povo que Tito foi falar. Atos, capítulo 2, versículo 8. O que eu estou querendo ver aqui agora? Como foi que o Evangelho chegou em Creta? Tinha crente lá? Tinha. Tinha uma igreja. Tá? Capítulo 2 de Atos, aonde nós estamos? Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, a igreja nascendo. E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Opa, eles falaram em línguas, na língua materna de cada um, idioma, e não glossolalia, aquela fala que não tem pé nem cabeça, não é isso. Idioma, língua materna. Próximo versículo, aí mesmo. Somos, olha, são língua materna de que lugares? Partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Todos esses lugares, a língua de cada lugar. Próximo versículo. Da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Muito bem, próximo. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Opa, ó, tinha cretenses lá. Então no dia de Pentecostes, teve cretense que se converteu? Teve. Que saiu de lá com o Espírito Santo no coração e sendo o corpo de Cristo? Sim, tinham nascido de novo e voltaram para Creta. E esses que nasceram de novo em Pentecostes formaram uma igrejinha. Estão entendendo o que está acontecendo? Daí ficaram sabendo, poxa, tem crente lá em Creta, tem uma pequena igreja lá, eles estão precisando de ajuda. Lá vai o Tito. Estão entendendo? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Muito bem. Então, aqui nós estamos diante como o Evangelho chegou em Creta. Então, essa era a situação de Creta. Precisa consolidar, precisa uma igreja ficar firmada lá, organizada. Tinha crente lá. Exigia instruções específicas, que é isso que a carta vai estar falando, para a preparação de liderança, a fim de defender o ataque dos adversários. Que adversários? Os judaizantes. Voltando em Tito 1:10. Tito 1:10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Esses são os inimigos que estavam lá. Tá? Os judaizantes. Mas será que era só esse inimigo? Não, tem um outro inimigo mais perigoso que nós temos que estar atentos. Capítulo 2 de Tito, versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quando eles não estavam sendo assim, e nós não estamos sendo assim, estamos em inércia. Isso é pecado. Eu criei em Jesus. Mas eu sigo Jesus. Como? Eu leio a Bíblia lá em casa, faço as minhas orações, e isso é inércia. Você não creu em Jesus para guardar para você e ficar escondido.
É inércia. E nós precisamos sair da inércia. Aqui tem uma tarefa aqui fora, pequena. Bem menor do que aquela que Timóteo estava. Está mais parecida com a de Tito. É uma cidadezinha pequenininha. Tipo uma ilha. Eles vão ganhar esse povo aí. E para ganhar esse povo aí, precisa sair da inércia aqui. Estão compreendendo como funciona? A inércia é o inimigo. 3 propósitos se combinam para formar o propósito final. Qual que é o propósito final? Levar a igreja à maturidade. Essa é a razão da igreja. Conduzir os crentes à maturidade, ao crescimento. Por meio da sua liderança, precisamos levantar líderes aqui. E ter uma filosofia de vida cristã. Testemunho, fora da inércia. Então, quais são os 3 subpropósitos? O primeiro, o ministério exige ação disciplinar quando necessário. Capítulo 1 de Tito, versículo 11. Acabamos de ler, mas vamos repassar. 1:11. Aqui está falando dos judaizantes e dos inimigos em geral, não importa quem é. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Sim? Cuidado. Haja visto, por exemplo, quem vai de casa em casa? Testemunho de Jeová. Nunca recebam um testemunho de Jeová. É necessário fazê-los calar. Tá? Versículo 13. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Aqui já está falando dos irmãos da igreja. É necessário disciplina. Meus irmãos, uma das coisas que eu tenho percebido, que o pessoal tem estranhado minhas ações disciplinares. Eu só estou cumprindo o que a Bíblia manda. Essa é a função do pastor. Para que o povo de Deus seja sadio na fé. O alvo é ser sadio na fé. Pais, experimente não corrigir seus filhos. A hora que ele se tornar adulto, você vai ver o que você criou. É isso. Muito bem. Segundo aspecto, ministério exige instrução, diretrizes básicas e amplas, com ensino correto para a vida sadia na igreja. Capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém a quê? Sã doutrina. Qual que é o tema da igreja? Sã doutrina. O que a igreja precisa aprender? Sã doutrina. Como que nós vamos crescer? Com a sã doutrina. Como que eu vou ter certeza do que Deus quer para a minha vida? Sã doutrina. Como vou ter certeza do que eu devo crer? Sã doutrina. Não tem como só ficar, né? Já tomaram cappuccino, sei porque a espuminha é gostosa assim? Não tem como ficar só na espuminha, gente. Ai, é tão gostoso ouvir do Evangelho da salvação de Jesus. Ai, é excelente. E eu tenho prazer em pregar o Evangelho. Mas não pode ficar nisso. Não pode se limitar nisso, gente. Está aí. Capítulo 1, versículo 9, vai mostrar um aspecto disso. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, o que o Tito precisava? O que o pastor hoje precisa? Precisa do quê? Ser fiel à palavra.
E essa fidelidade é segundo o quê? A doutrina. De modo que tenha poder para exortar, ou seja, autoridade. Exortar para fazer o quê? Para ir pelo reto ensino, como para convencer os que se contradizem. Já aconteceu, já algumas vezes comigo. A pessoa está fora do reto caminho. Ô, minha irmã, olha, isso aqui não é o que a Bíblia diz. Precisamos fazer de outra forma. Nunca mais apareceu. Falei isso desse jeito. Pronto. Acabou o mundo. Então eu não vou falar mais. Eu vou falar mais aí. Vai sair. Se não quer ficar, ninguém está obrigado a ficar. Mas aqui tem que seguir o ensino, o reto ensino. E convencer os que se contradizem. Outro dia uma senhora falou para mim: então o senhor é o dono da verdade? Eu falei: não, eu prego a verdade. A verdade está aqui. A senhora não quer conhecer também a verdade? É isso. Me mostra então aqui. A senhora, quando eu sou dono da verdade, me mostra até onde que eu estou errado. É simples desse jeito. Primeiro, porque eu não sou dono da verdade. Segundo, é porque todas as vezes que eu cheguei num texto que me convenceu de outra coisa, eu segui o texto. Eu não sou dono da verdade. Então, estamos aqui para aprender, inclusive eu. Gente, Deus é tão grande, tão imensurável, que a gente nunca vai saber tudo e conhecer tudo. Quem sabe um dia na glória, na presença dele. Mas aqui a gente está aprendendo constantemente. Muito bem. O que é doutrina? Doutrina, por exemplo, você pode estudar doutrina. Essa matéria chama teologia sistemática. Ela engloba todos os ramos da doutrina bíblica. Para quem tem uma Bíblia de estudo como a minha, tem no final um resumo de todas as doutrinas bíblicas. Isso é teologia sistemática. Lá. É fácil estudar aquilo? Não. Eu fiz teologia sistemática 1, teologia sistemática 2, teologia sistemática 3, teologia sistemática 4. São 4 anos de teologia. E ainda estou descobrindo. Agora, imagina como é a maioria. Eu vi uma estatística de uma pesquisa: 90% do mundo evangélico, a liderança nunca estudou teologia e nem sequer a Bíblia toda. 90% da liderança do mundo nunca fez isso. Só que eles ousam fazer afirmações doutrinárias, teológicas, sem nunca ter estudado ou lido. Essa é a realidade. E tem uma matéria da teologia, chama eclesiologia. Eclésia é igreja. Doutrina da igreja. É o estudo da igreja à luz das escrituras, sua história, sua estruturação, seus ensinamentos pastorais, os aspectos de missões, os aspectos de doutrinas. E aí? É fácil estudar isso? Você aprende na hora, uma lidinha, você já sabe? Não é. Precisa de dedicação, precisa ir a fundo, precisa buscar a palavra de Deus,
Meus irmãos, cada vez que eu faço uma exposição bíblica para vocês, eu estou aprendendo junto com vocês. Eu continuo aprendendo. E aquilo que eu estou passando, puxa vida, um dia eu já estudei. Quando eu digo que eu já estudei, eu casei em 82. Em 81, eu terminei a faculdade e os 3 anos de curso que era uma vez por mês. Eu já era formado. Tanto que eu casei no seminário, porque aluno, eles não cobravam. Em 81, 82 eu casei. Será que a minha cabeça guardou tudo? De 79, 80, 81. Na minha cabeça está tudo. Não, eu preciso ir lendo, estudando, relembrando. Mas é assim. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Então, quase terminando. 1 Timóteo 1, 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Vimos isso, né? Versículo 7. Pretendendo passar por mestres da lei, nunca se dedicou, nunca estudou a fundo, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Esse era o problema lá na igreja de Éfeso, Era o problema lá com Tito? Era. Continua sendo o problema? Continua sendo o problema. Terceiro aspecto. O ministério exige autoridade e tempo. Quanto à tarefa a ser realizada, Tito, ele tinha tarefa até ele ser retirado do local onde ele estava cumprindo a tarefa e era removido para outra tarefa, ou seja, havia uma substituição. Isso é normal. Eu penso um pouquinho na minha história de passagem por igrejas. O meu primeiro pastor era o general Cacoberto. Ele era general do exército, ele era oficial capelão e ele era pastor da igreja que eu comecei a frequentar, ainda criança. Eu me lembro como hoje o general. Eu lembro da fisionomia dele, muitas das falas dele como criança. Eu era mais novo que o Lourenço. Eu lembro do que o general falava. Não pense não que criança não guarda. Guarda. Eu me lembro do meu primeiro pastor e da fala dele. Tá? E assim eu passei por vários pastores. É assim que deve ser. Né? Muito bem. Capítulo 3 de Tito, versículo 12, encerrando a introdução. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Acabou o tempo do Tito lá. Tito, volta. Me encontra lá em Nicópolis. Nós vamos ver para onde eu vou te enviar. Vamos conversar, vamos pôr a conversa em dia. E eu estou enviando Artemas ou Tíquico. Um desses dois eu vou enviar para te substituir na igreja em Creta. Ou seja, um desses dois será o pastor de Creta no lugar de Tito. Tito está sendo retirado. Tem tempo, tem tarefa, tem continuidade da tarefa. Existe substituição. Então Tito era mais próximo de Paulo. Isso, Tito, Timóteo. Era fruto do evangelismo dele nas viagens missionárias. Ok? Meus irmãos, vamos aprender com a carta de Tito. Hoje só deu uma introdução para a gente entender quem é Tito, como funcionava a coisa. Agora já vai entender os detalhes, os meandros do ensinamento para a igreja de Cristo.
Amém? Oi, diga. Mas o Tito viajava com Paulo antes de ir à sua igreja, né? Sim. Ele aprendeu muito com as viagens. Ele, não só para as viagens, ele era discípulo de Paulo. Paulo ensinava ele. E depois o Tito foi pra onde? Então, o Tito é um personagem meio desconhecido. A gente ouve dele ali em Corinto, dele em Éfeso junto, acompanhando Paulo para todo lugar. Paulo cita aquele companheiro. E em Creta. Depois não se ouve falar mais do Tito. Hein? Então é um missionário pouco conhecido. E que importância tem esse missionário pouco conhecido? Tem toda a importância, que é a minha pergunta, né? As pessoas confundem muito doutrina com uso e costume. Uso e costume. Uso e costume nunca foi doutrina. Eu tinha uma colega de trabalho que ela falava assim, sua igreja usa saia? Usa saia? Eu falei assim, não, não usa saia. Ela falou assim, mas é doutrina, na minha igreja é doutrina. Isso. Isso não é doutrina, nunca foi doutrina. Aí eu falei, ela falou assim, não, você usa costume. Ela falou assim, não, é doutrina da igreja, está na Bíblia. Eu falei, onde que está na Bíblia que tem que usar saia? As roupas daquela época nem eram as roupas de glória. Exatamente. O que está na Bíblia, que algumas pessoas acham que é uso e costume, mas está lá como ordem, é doutrina. O véu. O véu não é uso e costume. É uma ordem para a igreja em qualquer lugar do mundo. Entendeu? Ok, irmãos, vamos ficar. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem levantado homens para te servir, homens habitados pelo teu Espírito, dirigidos pela tua palavra, e que devem produzir frutos para o corpo de Cristo, e que esse corpo de Cristo venha a produzir glória para o teu nome. Agradecemos porque a nossa igreja é uma igreja local e também é o corpo de Cristo, e temos nossas responsabilidades diante da tua palavra. Dá-nos, Senhor, do teu Espírito para nos dirigir à compreensão do teu ensino, e muito mais que isso, que o mesmo Espírito nos conduza a viver a sua vontade. Assim oramos, no nome de Jesus, o Senhor. Amém. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito de presente em nossas vidas, em nossas pessoas, em nosso corpo, na pessoa de Deus Espírito Santo, que nos cela, nos consola, nos ensina e nos guarda até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém.